Fala amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um repetidor de Wi-Fi, uma gambiarra funcional. O Guilherme vira e mexe, vira para mim e fala assim: Alessandro, mostra pro nosso público essas gambiarra malucas que você faz. Eu pensei bem e falei, quer saber? Eu vou realmente fazer essas doideiras assim, mas vou mostrar, vou gravar para vocês. Vou mostrar para vocês o antes e o depois e vamos ver se vai funcionar. Eu tenho aqui um repetidor de Wi-Fi, digamos que ele longe funciona também, só que não funciona com uma eficiência boa. Então eu vou fazer um teste antes, vou lá na garagem, bem longe daqui de onde tem o Wi-Fi principal, vou repetir o sinal e pelo meu celular vou fazer o teste de velocidade, né, pra gente ver quanto que vai estar dando de velocidade nesse repetidor passando por ele. Vou fazer umas gambiarra, colocar umas antenas malucas. Lembrando que essas adaptações que eu vou fazer não é só para repetidor não, pessoal. Também vocês podem fazer em modem, em placas de rede, etc. Eu vou mostrar para vocês a placa desse equipamento aqui e vocês não vão precisar de muita coisa para fazer o mesmo que eu vou fazer nesse equipamento aqui. Vocês vão precisar de um ferro de solda e de uma varinha de solda e seguindo as dicas que eu vou passar para vocês, com certeza vocês vão conseguir aí. Beleza? Então segue com o vídeo aí que a gente vai fazer essas doideiras malucas aqui, vamos ver no que dá. Fala pessoal, eu estou aqui na garagem de casa já com o repetidor em mãos. Vocês podem estar vendo que tem uma entrada de RJ45 aqui. De início eu já peço perdão a vocês por causa de barulhos externos. Eu estou aqui na garagem de casa, então aqui não tem nenhum tipo de acústico. Vocês devem ouvir aí carro passando, buzina, etc. Mas tirando dúvida de alguns, tem uma porta RJ45 aqui. Essa porta é tanto saída quanto entrada. Ela serve para as duas funções, tá? Para receber a internet por essa porta e fazer tipo como se fosse uma Wi-Fi. Ele ser como um roteador Wi-Fi. E ele também serve como um receptor, ele recebe o sinal do Wi-Fi e também manda para um computador através dessa porta. Então tem ambas as utilidades aqui, esse aparelhinho. Eu vou ligar ele na tomada. A primeira vez que vocês ligarem esse aparelho na tomada, vocês vão perceber que ele não vai se conectar a Wi-Fi nenhuma, porém ele vai abrir uma Wi-Fi para você se conectar através do seu celular. Então você se conecta nela, como vocês podem estar vendo aqui. Eu posso vir em configurações aqui e colocar aqui, ó, em gerenciar roteador. Então ele vai me dar o IP do roteador entrando nessa página. Essa página aqui ele já aparece a linguagem, eu vou selecionar em inglês mesmo. A primeira opção que ele está me dando aqui, ele vai receber o sinal de Wi-Fi e vai transmitir, vai criar uma nova Wi-Fi e vai transmitir para mais longe. E a segunda seria se eu tivesse um cabo RJ45, eu conecto nele e ele serve como um roteador. Então ele consegue criar uma Wi-Fi para mandar para os dispositivos móveis. No meu caso eu vou selecionar a primeira opção, que eu quero receber via Wi-Fi e transmitir para mais longe. Aqui ele está pesquisando as redes Wi-Fi. E você pode estar percebendo aqui que ele achou a minha conexão, porém com sinal quase zero. Eu vou tentar fazer a conexão aqui através da minha Wi-Fi, que quase não chega o sinal aqui. Após clicar, ele vai aparecer o nome da Wi-Fi e vai pedir a senha. Eu vou digitar a senha aqui. E essa opção aqui, caso eu não marque ela, ele vai tentar repetir com o mesmo nome de Wi-Fi. Eu prefiro marcar essa opção e definir um outro nome para minha Wi-Fi. Então eu vou escrever aqui o nome. Após definir o nome, eu vou apertar em Next. Ele sempre vai manter a mesma senha do roteador principal, só o nome que vai criar uma nova Wi-Fi. Eu vou finalizar aqui. Nessa hora o roteador ele vai reiniciar, como vocês podem estar vendo aí, as luzes apagaram e ele vai reiniciar tentando fazer a nova conexão. Agora aqui no celular eu já consigo selecionar aqui o novo nome da Wi-Fi, no caso Sandro Repetidor, e vou digitar a mesma senha. E vou tentar uma conexão. Como vocês podem estar vendo, está aparecendo aqui não foi possível conectar a rede, eu vou tentar novamente. Como vocês podem estar vendo, não estou conseguindo conexão de forma alguma porque o sinal está muito fraco recebendo o sinal lá de dentro do roteador principal. Posso tentar várias vezes aqui, ele não vai conectar porque o sinal ele não está recebendo do roteador principal. Então nós vamos fazer a modificação e vamos ver se a gente vai conseguir, através dessa mesma distância, a gente vai conseguir conectar na internet e receber um bom sinal aqui fora. Com o receptor aqui na mesa eu vou efetuar a abertura desse aparelho para a gente ver como é que é dentro, analisar a placa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar as antenas desse aparelhinho aqui. Ele tem duas antenas, eu vou arrancar essas antenas e vou acrescentar no repetidor. Esse aparelho inclusive ele tem a função de repetidor, só que é uma penca de configurações, esse daqui é muito mais simples. E sem contar que esse daqui às vezes buga, o sistema morre, enfim, esse daqui não. Eu vou passar as antenas desse para esse. Então o primeiro passo para a gente conseguir abrir é tirar essa tomada daqui. Eu vou apertar nesse botão aqui, vou girar, ele solta. Inclusive eu tenho como colocar também nessa posição aqui, caso você queira mudar a tomada, né? A posição da tomada, a posição do aparelho em si, você também tem como rodar, porque ele te dá essas opções aqui. Tirando a tomadinha, você vai reparar que tem um parafuso aqui no adesivo, então você pode apertar com o dedo, você vai identificar onde é. Você enfia a chavinha e consegue retirar o parafuso. Após retirar o parafuso, você vem com uma faquinha bem fina, a mais fina possível, sem serra, você encaixa aqui do lado e joga para cima.
E você meio que vai fazer assim, vai subir a faca assim, ó, jogando ele ao contrário. E daí ele solta as travinhas. Mesma coisa você vai fazer no corpo dele inteiro, aonde você sentir que tem travas. É só você ir fazendo esse mesmo procedimento. E vai chegar uma hora que simplesmente o seu aparelho vai abrir. Fazendo uma análise rápida aqui da placa, eu já vejo que tem um dissipador de calor preso com cola aqui. Provavelmente esse dissipador de calor ele não deve vir em todas as placas. E ele deve estar preso aqui com essa cola e também com cola térmica. Mas isso aqui não importa muito. O que nós precisamos mesmo está aqui, ó. Essa daqui é o positivo da antena. Já dá para ver que é o positivo da antena. E aqui é o corpo neutro da antena. Ou seja, aqui eu tenho que fazer raspagem e fazer a solda da antena nesses pontos. Eu tenho uma antena de recepção e tenho uma antena de transmissão. Ou vice-versa. Eu não sei qual é qual. Eu sei que uma vai ficar do lado de cá e a outra vai ficar do lado de cá. Mas para isso eu vou derreter um buraco aqui dos dois lados e vou enfiar a antena primeiro, antes de efetuar a solda. Primeiro passo, vamos raspar aqui para a gente conseguir soldar a antena no lugar. Como vocês podem estar percebendo aí, eu fiz a raspagem aqui com a faca. Esse aqui é o ponto positivo, esse daqui é o ponto negativo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu escolhi exatamente o meio. Eu poderia soldar o positivo aqui e o neutro aqui também. Porém eu resolvi escolher esse meio aqui, que ele faz a divisão do calor aqui entre os componentes. Eu fico longe desses componentes principais aqui da antena. E fico também longe desse principal aqui. Então eu consigo fazer uma solda rápida aqui sem que o calor acabe danificando a placa de alguma forma. Vou fazer a mesma coisa aqui, a raspagem disso daqui e a raspagem aqui. Como vocês podem estar vendo, eu já consegui fazer a raspagem aqui do outro lado. E agora eu vou colocar o ferro de solda para esquentar. Posicionei aqui a placa já para fazer a solda. Com o ferro de solda bem quente, vocês vêm, encosta aqui. Coloca um pouquinho de estanho aqui. Mesma coisa você vai fazer nessa placa. Vai derreter um pouco de estanho aqui. E fará a mesma coisa do outro lado. Com o aparelho aqui já aberto, eu vou arrancar aqui a antena. Vocês podem estar vendo aqui que ele tem a malha, que é a parte externa desse cabo, e tem o positivo da antena. Então eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que lá no outro aparelho. Porém, como vocês podem estar percebendo aqui, essa daqui é uma solda feita por máquina. Eu não vou conseguir fazer uma solda nem perto disso daqui. Então eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer aí, utilizando o ferro de solda. O primeiro passo é pegar um alicate e você vai cortar os dois cabos, os cabos da antena. Pronto, após eu cortar esses dois cabos, eu vou retirar as antenas. Para eu soltar essa antena, eu tenho que pressionar essa parte aqui para dentro e ao mesmo tempo puxar. Como é um procedimento um pouco difícil para me fazer enquanto eu gravo, eu vou tirar essas antenas aqui e já volto com vocês. Mas antes de retirar, como eu não vou utilizar esse aparelho, eu vou dar uma dica para vocês tirarem isso aqui com mais facilidade. Você pode pegar aí o alicate de corte e vir aqui em cima aqui no plástico e você vai dar um pequeno corte aqui em cima. Após você cortar, você continua cortando. E pronto. E aí ele vai quebrar o plástico. Daí você faz a mesma coisa aqui do outro lado. Pessoal, agora como vocês podem estar vendo, eu fiz aqui os buracos onde a antena passou. Para mim encaixar essa antena aqui, como eu tinha pouco espaço aqui atrás, eu tive que quebrar as travinhas daqui. Mas enfim, encaixei aqui, deu certo. Encaixou até apertado. E vocês podem estar vendo que dos dois lados eu encaixei a antena. Como as antenas são tudo desse lado de cá, esse lado de cá eu fiz com a antena menor e o fio grande eu posso dar a volta e soldar aqui. Agora eu vou descascar esses fiozinhos. Talvez se você estivesse perguntando como que eu fiz esse furo aqui, utilizei esse tipo de broca aqui, ó, para conseguir furar. Fiz o primeiro furo bem fino e fui aumentando o tamanho da broca e daí uma hora vai chegar ao tamanho do acabamento aqui da antena. Então é só você encaixar e puxar os fios para cá. Agora eu vou descascar esses dois fios aqui e soldar nessa plaquinha aqui. Pessoal, até o momento o que eu fiz aqui foi colocar as antenas, como vocês podem estar vendo aí. Nesse lado de cá que eu coloquei essa antena, o furo ele ficou maior do que a antena. Então o que eu fiz? Peguei um algodão e Tec Bond, fiz um molde aqui, fixei a antena. Esse daqui entrou bem apertado, então esse daqui eu deixei ele desse jeito mesmo. Porque aí eu consigo tipo que fazer, mexer na parte do design, né? Se a antena tá aqui, eu consigo mexer para lá e para cá, ó, aos pouquinhos, ó. E manter a antena parada. Mas por questão de estética mesmo, deixar as anteninhas direitinhas. Aqui na parte do fio, como vocês podem estar vendo, o neutro, a malha, eu prendi aqui, eu soldei ele aqui. E o positivo eu soldei aqui.
Como essa antena aqui, de vez em quando eu vou mexer nela, eu fixei o cabo dela com algodão e Tec Bond, eu fixei a antena para que ela não arrebente com o tempo, com a movimentação da antena para que ela não arrebente. Nesse lado aqui, eu prendi a malha, soldei a malha e também soldei o positivo. Ele não tem risco de encostar, ele está bem longe do componente da antena, como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho uma distância boa. E eu fiz aqui um balãozinho e passei ele por trás da placa. Como ele está preso, eu não vi necessidade de colar essa antena aqui na placa. E vou deixar desse jeito. Agora é hora da gente fechar e voltar lá na garagem para a gente ver se ele consegue captar o sinal e se vai ter alguma diferença tendo essas antenas ou não. Como vocês puderam ver, antes eu não consegui conectar, a gente vai ver agora como é que vai ficar com as antenas novas. Mas para finalizar, eu vou primeiramente fechar ele para ficar bonitinho com as anteninhas. Eu vou também limpar a antena e daqui a pouco a gente testa lá na garagem. Acrescentando aqui uma correção no projetinho, depois de alguns minutos de uso, o repetidor começou a reiniciar, estava reiniciando sozinho. Eu abri para fazer uma análise e descobri o problema. Eu cometi um erro e soldei a malha dessa antena nesse lado. Tá vendo? A trilha principal é essa daqui e eu soldei aqui. Porém, aqui não é o neutro. A placa em si, se você reparar, ela tem dois pontinhos. Esse aqui, que diz que é o positivo, é aqui, e o neutro é do lado de cá. Então a malha desse lado aqui eu retirei e estendi aqui para o outro lado. E agora sim, o aparelho não está mais reiniciando e está funcionando com a mesma velocidade. Então deixa essa correção aí para vocês se atentarem e não cometer esse mesmo erro que eu cometi. Se a placa diz que o neutro é do lado de cá, solde do lado de cá. Não invente ideia igual eu fiz, não, de soldar do lado de lá, senão vai dar errado. Pessoal, retornando aqui na garagem mais uma vez, peço desculpa mais uma vez pelo barulho, né? Eu moro em frente a uma principal, onde passa carro, pessoa gritando, falando, enfim, tem de tudo. Como vocês podem estar vendo, o mesmo repetidor com as manutenções que nós fizemos. Eu vou conectar ele aqui na tomada. E nós vamos ver aqui, através do celular, se ele vai conseguir receber a internet e transmitir para o meu telefone. Então eu vou ligar aqui ele na Wi-Fi. Ele inclusive já conseguiu encontrar aqui a Wi-Fi. Como vocês puderam ver aqui, ó, ele já até reconheceu aqui o repetidor, a Wi-Fi. Ele conseguiu fazer uma conexão agora. Antes ele não estava conseguindo. E como vocês podem estar vendo aqui, ó, ele está conseguindo receber internet, coisa que antes não estava acontecendo. Lembrando que esse repetidor está a mais ou menos 30 metros de distância do aparelho principal. Ele deveria estar um pouco mais perto. Ele está bem longe e o aparelho principal, além disso, ainda fica dentro de uma residência. Ainda tem 4 paredes entre esses dois aparelhos. Como vocês podem estar vendo agora, já estou conseguindo navegar na internet. Claro, com uma velocidade muito reduzida, muito baixa. Até porque ele não está no meio termo, ele deveria estar no meio termo entre um dispositivo e o outro. Mas como vocês podem estar vendo, agora eu já estou conseguindo navegar. Então é isso, amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Caso você tenha esse repetidor, eu estou até com um selinho que eu retirei aqui do repetidor. O IP dele, o IP desse repetidor é 192.168.11.1. Então se por acaso o navegador seu aí não abrir, é só você digitar esse IP aí no navegador que com certeza ele vai abrir para vocês essa página de configuração. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa nos comentários lá. Se tiver sugestão também, deixa nos comentários. E para ajudar também, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto que vai ajudar o canal. Valeu, um grande abraço. Estamos com a meta de 50k, então não se esqueça. Se inscreve no canal para estar ajudando nossa equipe a atingir essa meta, beleza? Um grande abraço da equipe Maníacos da Tecnologia.